Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão comemorativa do centenário da Ordem dos Advogados, que assinala igualmente o 52º aniversário do Conselho Regional de Évora e o 25º aniversário da Delegação de Setúbal, no passado dia 7 de fevereiro. Ouvimos Gonçalo Pescada, no acordeão, que nos tocou Verdes Anos, de Carlos Paredes, Inverno, Alegro non molto, de António Vivaldi, Libertango, de Astor Piazzolla. Agradecemos a vossa presença, cumprimentando em especial os convidados aqui presentes. Em representação do Presidente da Assembleia da República, a Vice-Presidente Deputada Teresa Moraes, a Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Doutora Maria das Dores Meira, em representação do Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, Paulo Edson Cunha, em representação do Presidente do Grupo Parlamentar do Chega, as deputadas Vanessa Barata e Cristina Rodrigues, em representação do Presidente do Grupo Parlamentar do PS, os deputados André Pinotes Batista e Luís Dias, a porta-voz do Partido PAN, Pessoas, Animais, Natureza, deputada Inês de Sousa Real, em representação do Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral Regional de Évora, Dr. José Carlos Laia Franco, e na sua pessoa os demais magistrados do Ministério Público presentes, em especial os do Distrito de Évora, em representação do Presidente do CDS-PP, membro da Direção Nacional, Dr. Vasco Pinto, em representação da Presidente da Iniciativa Liberal, o Vice-Presidente Dr. Abrantes Amaral, em representação do Secretário-Geral do PCP, o membro do Grupo de Estudos para a Área de Justiça do PCP, Dr. José Neto, o Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, Juiz Conselheiro Vítor Gomes, a Presidente do Tribunal da Relação de Évora, desembargadora Albertina Pedroso, e na sua pessoa os demais magistrados judiciais aqui presentes, em particular os do Distrito de Évora, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. José Miguel Júdice, o bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. João Massano, os bastonários e representantes da Ordem dos Contabilistas Certificados, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, da Ordem dos Arquitetos, da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Psicólogos, da Ordem dos Biólogos e da Ordem dos Farmacêuticos, o Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Dr. Vítor Alves Coelho, em representação do Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, a desembargadora Alexandra Rolim Mendes, o Presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, Subintendente Bruno Pereira, Diretor do Programa Cidadãos Ativos e European Media Information Fund, Dr. Pedro Calado, o Diretor do Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa, Professor Dr. Pedro Trovão do Rosário, o Presidente da Câmara Municipal de Avis, Presidente da Câmara Municipal de Odmira e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, o Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Juiz Desembargador Edgar Taborda Lopes, a Subdiretora-Geral da Política de Justiça, Doutora Bruna Costa, em representação do Conselho de Supervisão da Ordem dos Advogados, Dr. João Perry da Câmara, o Presidente do Conselho Fiscal, Professor Dr. Pedro Madeira de Brito, os Vice-Presidentes e Vogais do Conselho Geral aqui presentes, o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, o Presidente do Conselho Regional do Porto, o Presidente do Conselho Regional de Évora, o Presidente do Conselho Regional de Faro, a Vice-Presidente do Conselho Regional da Madeira, o Vogal do Conselho Regional dos Açores e os demais membros do Conselho Regional presentes. Os anteriores Presidentes do Conselho Regional de Évora presentes, Dr. Carlos de Almeida, Dr. Vítor Tomás, Dr. Carlos Florentino e Dr. Tiago Falcão e Silva, a Presidente do Conselho de Ontologia de Lisboa e os Vice-Presidentes aqui presentes, Presidente do Conselho de Ontologia do Porto, Presidente do Conselho de Ontologia de Évora e demais vogais aqui presentes, a Presidente da Delegação de Setúbal, Doutora Cláudia Colasso, os restantes membros e anteriores Presidentes da Delegação aqui presentes, os Presidentes e membros das delegações presentes, em especial as delegações do Conselho Regional de Évora, os representantes do Comando Territorial de Setúbal da GNR,
do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e do Comandante Local de Setúbal da Polícia Marítima, Comandante Adjunto presentes, o Presidente da Junta de Freguesia de Azeitão, Dr. Tiago Cardoso, em representação da Presidente da Junta de Freguesia do Sado, Dr. Fábio Silva, o Presidente e a Vice-Presidente da Associação Construtores e Proprietários de Setúbal, Dr. Luís Fuzeta da Ponte e Dra. Cristina de Sousa, o Presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dr. Manuel Ataíde Coutinho, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Dr. Basílio Horta, o Presidente da Comissão de Defesa dos Atos Próprios dos Advogados, Dr. Eurico Alves, o Presidente da Comissão dos Direitos e Prerrogativas da Advocacia, Dr. Pedro Ribeiro e Silva, a Presidente da Comissão da Família e Crianças da Ordem dos Advogados, Dra. Teresa Correia do Amaral, as filhas, netos e demais familiares do bastonário António Osório de Castro, que hoje também homenageamos, senhores advogados e advogadas e restantes convidados presentes. Vamos dar início à abertura da sessão. Usará da palavra a Sra. Presidente da Câmara de Setúbal, Dra. Maria das Dores Meira. Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a Setúbal e aqui ao Fórum Municipal Luís Atódio. Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Regional de Évora, Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Deontologia de Évora, Excelentíssima Senhora Presidente da Delegação de Setúbal, Excelentíssimas e Excelentíssimos Senhores Advogados, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme honra, orgulho institucional e sincera satisfação que, em nome da Câmara Municipal de Setúbal e de todos os setubalenses e azeitonenses, vos dou as boas-vindas à nossa cidade para esta sessão solene das comemorações do centenário da Ordem dos Advogados. Receber em Setúbal a celebração de 100 anos de existência desta prestigiada ordem profissional é um momento de grande significado. É o reconhecimento da importância histórica, jurídica e cívica de uma instituição que tem sido, ao longo de um século, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático em Portugal. Celebramos hoje 100 anos de história, 100 anos de dedicação à justiça, 100 anos de defesa intransigente dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 100 anos de afirmação da independência da advocacia como condição essencial para que a justiça seja livre, imparcial e acessível a todos. Assinalamos também os 52 anos do Conselho Regional de Évora e os 25 anos da Delegação de Setúbal da Ordem dos Advogados. Marcos que demonstram a vitalidade, a descentralização e a proximidade desta ordem às comunidades. Estes aniversários não são apenas datas simbólicas, são a expressão de um trabalho contínuo, realizado com rigor e sentido de missão, junto das populações e dos profissionais. É particularmente significativo que esta sessão decorra no Fórum Municipal Luís Atódio, espaço emblemático da vida cultural e cívica de Setúbal. Um lugar onde a palavra tem palco, onde o pensamento crítico se afirma e onde a cidadania se exerce. Hoje, este Fórum acolhe a celebração de uma instituição cuja razão de ser é, precisamente, dar voz à defesa, assegurar o contraditório e proteger a dignidade humana através do direito. A advocacia é, por natureza, uma profissão de coragem e de responsabilidade. Coragem para defender princípios, mesmo quando tal se revela exigente ou impopular. Responsabilidade para agir com ética, independência e lealdade ao Estado de Direito. A Ordem dos Advogados, enquanto entidade reguladora e representativa, tem desempenhado um papel determinante na garantia desses valores. Ao longo da sua história, a Ordem foi chamada a pronunciar-se em momentos decisivos da vida nacional. Foi voz ativa na defesa das liberdades, na consolidação democrática, na proteção das garantias processuais e no reforço do acesso
ao direito e aos tribunais. A sua intervenção ultrapassa largamente a esfera corporativa. É uma intervenção cívica, social e, muitas vezes, profundamente humanista. Num mundo em rápida transformação, marcado por desafios complexos, tecnológicos, económicos, sociais e ambientais, a centralidade do direito e da justiça torna-se ainda mais evidente. A digitalização da sociedade, a inteligência artificial, as novas formas de contratação e de trabalho, as questões da privacidade e da proteção de dados, as desigualdades sociais persistentes, tudo isto exige uma advocacia preparada, atenta e comprometida com a defesa dos valores fundamentais. O papel da Ordem dos Advogados é, por isso, mais atual do que nunca. Garantir a formação contínua dos profissionais, assegurar padrões éticos elevados, promover a qualidade do exercício da advocacia e defender a independência da profissão são responsabilidades essenciais para que a justiça continue a ser um instrumento de equidade e não de exclusão. Setúbal orgulha-se de acolher estas comemorações. Somos uma cidade de trabalho, diversidade, de participação cívica e de forte identidade democrática. Uma cidade que sabe que o desenvolvimento económico só é sustentável se for acompanhado por justiça social. Uma cidade que acredita que o poder local, tal como a advocacia, deve estar próximo das pessoas, escutar, mediar, construir soluções e promover a coesão. Ao longo destes 25 anos, a Delegação de Setúbal da Ordem dos Advogados tem sido parceira ativa na promoção do acesso ao direito e na defesa dos cidadãos do nosso território. O seu trabalho próximo, muitas vezes silencioso, mas sempre decisivo, contribui para fortalecer a confiança da comunidade nas instalações e no sistema de justiça. Permitam-me, por isso, deixar uma palavra de reconhecimento a todas as advogadas e advogados que, ao longo destes 100 anos, dignificaram esta profissão. Aos que exerceram em contextos difíceis, aos que lutaram pela afirmação das liberdades, aos que diariamente asseguram o direito de defesa de quem mais precisa. A advocacia é uma missão de serviço público e essa missão exige competência técnica, integridade moral e profundo sentido de humanidade. Celebrar um centenário é, inevitavelmente, olhar para trás com orgulho, mas é também olhar para a frente com responsabilidade. Que esta data seja um momento de reflexão sobre os desafios futuros e de renovação do compromisso com os valores que estiveram na origem da Ordem: independência, ética, solidariedade profissional e defesa intransigente do Estado de Direito. Em nome da Câmara Municipal de Setúbal, reitero a honra e a satisfação em receber estas comemorações da nossa cidade. Que este encontro seja um espaço de celebração, mas também de diálogo, de partilha de experiências e de reforço dos laços institucionais e humanos que unem a Ordem dos Advogados às comunidades que serve. Que os próximos 100 anos sejam de continuidade e de inovação, de firmeza nos princípios e abertura ao mundo, sempre com a justiça como horizonte e a dignidade humana como referência maior. Muito obrigada a todos. De seguida, usará da palavra a Senhora Presidente do Agrupamento de Delegações de Setúbal, doutora Cláudia Colasso. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa cidade e aqui ao Fórum Luísa Todi. Em representação do Presidente da Assembleia da República, a Senhora Vice-Presidente Deputada Teresa Moraes,
A Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, doutora Maria das Dores Meira, em representação do Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, Dr. Paulo Edson da Cunha. Em representação do Presidente do Grupo Parlamentar do Chega, as deputadas Vanessa Barata e Cristina Rodrigues. Em representação do Presidente do Grupo Parlamentar do PS, os deputados André Pinotes, Batista e Luís Dias. A porta-voz do Partido PAN, Pessoas, Animais, Natureza, deputada Inês de Sousa Real. Em representação do Sr. Procurador da República, o Procurador-Geral Regional de Évora, o Dr. José Carlos Laia Franco. E na sua pessoa, todos os demais magistrados do Ministério Público presentes. Em representação do Presidente do CDS-PP, membro da Direção Nacional, Dr. Vasco Pinto. Em representação da Presidente da Iniciativa Liberal, o Vice-Presidente, Dr. André Abantes Amaral. Em representação do Secretário-Geral do PCP, o membro do Grupo de Estudos para a Área da Justiça do PCP, Dr. José Neto. O Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, Juiz Conselheiro Vítor Gomes. A Presidente do Tribunal da Relação de Évora, Desembargadora Dra. Albertina Pedroso, e na sua pessoa os demais magistrados judiciais aqui presentes. O Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. José Miguel Júdice, o nosso atual bastonário, Dr. João Massano, os bastonários e representantes da Ordem dos Contabilistas Certificados, da Ordem dos Engenheiros Técnicos, da Ordem dos Arquitetos, da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Psicólogos. O Sr. Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Dr. Vítor Alves Coelho, em representação da Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a Sra. Desembargadora, Dr. Alexandra Rolim Mendes. O Presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça, Subintendente Brute de Polícia, peço desculpa, não é, Subintendente Bruno Pereira. A Sra. Administradora Executiva da Fundação Carlos Gulbenkian, Dra. Cristina Casalinho, e o Diretor do Programa Cidadãos Ativos e European and Media Information Fund, Dr. Pedro Calado. O Diretor do Departamento do Direito da Universidade Autónoma de Lisboa, o Professor Dr. Pedro Trovão do Rosário. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Avis, Presidente da Câmara Municipal de Odmira e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. O Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Sr. Juiz Desembargador Edgar Taborda Lopes. Em representação da Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Vice-Presidente Dr. Pedro Correia Gonçalves, a Sra. Subdiretora-Geral da Política da Justiça, Dra. Bruna Costa, e em representação do Conselho de Supervisão da Ordem dos Advogados, Dr. João Perry da Câmara. O Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Pedro Madeira de Brito, a provedora dos destinatários dos serviços, Dra. Ana Balmori Padesca, os vice-presidentes e vogais do Conselho Geral presentes, o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, o Presidente do Conselho Regional do Porto, a Presidente do Conselho Regional de Évora, o Presidente do Conselho Regional de Faro e Vice-Presidente do Conselho Regional da Madeira, o vogal do Conselho Regional dos Açores e demais membros dos Conselhos Regionais presentes. Aos anteriores Presidentes do Conselho Regional de Évora, presentes, Dr. Carlos de Almeida, Dr. Vítor Tomás, Dr. Carlos Florentino e Dr. Tiago Falcão e Silva. À Sra. Presidente do Conselho de Ontologia de Lisboa e os Vice-Presidentes aqui presentes, Sr. Presidente do Conselho de Ontologia do Porto e o Sr. Presidente do Conselho de Ontologia de Évora e demais vogais presentes. Aos Presidentes e membros das delegações presentes, em especial às delegações do Conselho Regional de Évora. Ao Sr. Diretor do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Setúbal. Os representantes do Comando Territorial de Setúbal da GNR, do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e do Comandante Local de Setúbal da Polícia Marítima, o Sr. Comandante Adjunto presentes. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Azeitão, o Dr. Tiago Cardoso, e em representação da Presidente da Junta de Freguesia do Sado, o Dr. Fábio Silva. O Presidente e a Vice-Presidente da Associação de Construtores e Proprietários de Setúbal, Dr. Luís Fuzeta da Ponte e a Dra. Cristina de Sousa. Ao Presidente do Instituto de Apoio à Criança, Dr. Manuela Taíde Coutinho. O Presidente da Comissão dos Direitos do Humano da Ordem dos Advogados, Dr. Basílio Horta. E o Presidente da Comissão da Defesa dos Atos Próprios dos Advogados, Dr. Eurico Alves. O Presidente da Comissão dos Direitos e Prerrogativas da Advocacia, Dr. Pedro Ribeiro e Silva, a Presidente da Comissão de Família e Crianças da Ordem dos Advogados, Dra. Teresa Correia do Amaral. Às filhas, netos e demais familiares do Sr. Bastonário António Osório de Castro, que hoje também homenageamos. Caros colegas e mais restantes convidados presentes.
É com grande orgulho e emoção que recebemos em Setúbal a comemoração do centenário da Ordem dos Advogados na área do Concelho de Évora. Setúbal é mar e terra, história e futuro, trabalho e cultura. Um lugar onde a diversidade se encontra com a ambição. É um cenário perfeito para lembrar que a advocacia é também encontro entre saber e prática, entre lei e vida, entre direitos e responsabilidades. Agradecemos por isso ao Sr. Bastonário e à Sra. Presidente do Conselho Regional de Évora a honra de poder receber e colaborar na organização destas comemorações que foi concedida à nossa cidade e à nossa delegação. Celebrar 100 anos da Ordem dos Advogados é celebrar 100 anos de compromisso com a justiça, com o Estado de Direito e com a defesa dos direitos e dignidade humana. A Ordem dos Advogados foi e é muito mais do que uma instituição que se limita a regular a profissão de advogado. Somos herdeiros de gerações de profissionais que, perante tempos difíceis, escolheram sempre o caminho da igualdade, da justiça e da liberdade. A Ordem dos Advogados e os advogados foram e serão sempre um pilar do funcionamento da democracia. Ao longo destes 100 anos, nos momentos de maior estabilidade e nos momentos mais desafiantes da nossa história, a advocacia manteve-se sempre firme na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Ser advogado não é apenas ter uma profissão. Ser advogado é assumir uma missão. Ser voz quando os outros não a têm. É defender princípios, mesmo quando isso exige coragem, é acreditar que o direito é o instrumento mais nobre para equilibrar a sociedade e proteger os mais vulneráveis. Somos uma profissão nobre, não pelo título, mas pela missão. Ouvir, compreender, aconselhar e, quando necessário, lutar. Ser voz quando o silêncio oprime, construir pontes quando a incompreensão separa e afirmar a verdade e o direito quando a incerteza se instala. Ser advogado é um orgulho, mas também uma responsabilidade que cada um de nós carrega. Cada processo, cada cliente, cada parecer, cada intervenção em tribunal representa a confiança que alguém depositou em nós. Essa confiança tem de ser honrada com ética, rigor, independência e dedicação. Em causa está uma vida, em cada processo uma esperança e em cada vitória um passo em frente na proteção da liberdade e na promoção da justiça. No cumprimento do compromisso de servir o cidadão e justiça impõe-se a proximidade geográfica. Num país com realidades tão distintas entre o litoral e o interior, entre grandes centros urbanos e pequenas localidades, as delegações da Ordem dos Advogados desempenham um papel essencial aos advogados e aos cidadãos. As delegações garantem que a Ordem não é distante, não é abstrata, mas próxima, acessível e ativa. São as delegações que conhecem as especificidades locais, são elas que acompanham as dificuldades concretas dos colegas e que pugnam pela sua resolução e pela defesa de todos os profissionais juntos das instituições, mantendo um diálogo permanente com os tribunais, com as autarquias e demais instituições e serviços locais. Sem a existência das delegações, a Ordem perderia a sua dimensão humana e territorial, pois é nas delegações que os advogados encontram apoio nos momentos mais exigentes da sua profissão. Valorizar as delegações é valorizar a base da nossa Ordem, é reconhecer que a força de uma instituição nacional reside na solidez das suas representações locais. Porque onde há uma delegação ativa, há uma advocacia mais forte. Onde há proximidade, há união. E onde há união, há uma ordem e uma advocacia mais respeitada. Nesta efeméride, não poderia deixar de prestar homenagem, em especial à minha delegação, aos membros que acompanhem e que se aventuraram nesta missão, cujos caminhos nos eram totalmente desconhecidos. A história da nossa delegação é a história de mulheres e homens que, ao serviço da comunidade, consolidaram uma cultura de proximidade entre ajuda e excelência. E que aqui, abnegadamente, deram forma concreta ao ideal de que a justiça não é um conceito abstrato, mas um compromisso diário com as pessoas e com os seus direitos. 100 anos depois, os desafios mudaram, mas a nossa missão permanece. Num tempo de rápidas transformações, novas tecnologias e complexidades, reafirmamos os pilares da advocacia: independência, sigilo profissional, lealdade, competência técnica e ética. Reafirmamos o compromisso com a formação contínua, com a inovação responsável e com a defesa de um sistema de justiça acessível, eficaz e digno para todos.
Que este centenário seja mais do que uma celebração, que seja um impulso para aprofundar a defesa dos direitos fundamentais, para fortalecer a confiança dos cidadãos nas instituições e para valorizarmos ainda mais o papel da Ordem dos Advogados como guardiã de uma advocacia livre e responsável. Que continuemos juntos a honrar o passado, a servir o presente e a preparar o futuro, com a serenidade de quem sabe que a justiça se constrói dia após dia com trabalho, coragem e esperança. Deixo-vos com este poema que, para mim, é a melhor definição de sempre da profissão de advogado. Escreveu Ari dos Santos em Nós, os Advogados. Mas tu fazes lá a ideia do que é preciso para se ser advogado. Uma resistência de Hércules a couraçar uma alma de santo. Uma energia mental do mais fino quilate. A paciência sem limites. Uma rara diplomacia, um alheamento completo de si para uma absoluta dedicação aos outros. Um advogado não tem horas, as suas horas são as dos seus clientes. E cada cliente é um patrão que entende que o seu assunto deve passar por cima dos outros. Mal se levantam, começam em louca evolução na sua cabeça as 1001 hipóteses que tem de resolver. Enquanto um processo não está julgado, não tem um minuto de tranquilidade. As causas dos outros são as suas. E, por isso, a vibração dos seus nervos é a soma das vibrações dos nervos dos seus clientes. E advogados que não são assim, não são advogados. Muito obrigada a todos. Veremos um breve filme de homenagem ao bastonário António Osório de Castro, nascido em Setúbal a 1 de agosto de 1933. Usará da palavra o Presidente do Conselho de Deontologia de Évora, Dr. António Espada. Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhora Presidente da Câmara de Setúbal, Doutora Maria das Dores Meira, Senhores de Bastonários, Senhora Presidente do Conselho Regional de Évora, Senhora Presidente do Agrupamento da Delegação de Setúbal e, nas vossas pessoas, cumprimento todas as entidades, todos os convidados e todas as pessoas presentes. Como foi amplamente divulgado, a Ordem dos Advogados celebra em 2026 o seu centenário, não se tratando apenas do aniversário institucional, mas antes de um marco histórico incontornável à altura da relevância da advocacia na construção da democracia e do Estado de Direito em Portugal. E, dentre as suas funções, compete, nomeadamente, zelar pela função social, dignidade e prestígio da profissão e reforçar a solidariedade entre os advogados. E, na comemoração deste marco histórico, não podemos nem devemos esquecer-nos do seu passado, lembrar-nos do seu presente e projetarmos o seu futuro. Não podemos nem devemos esquecer todos aqueles colegas que, inclusivamente com sacrifício da sua vida pessoal e profissional, lutaram, nomeadamente na defesa dos presos políticos e da implementação de uma justiça social. A Ordem é e sempre será o conjunto de todos e cada um de nós. E é tomando por base estes princípios inalienáveis da nossa Ordem que peço permissão para que, em primeiro lugar e neste momento, me refira à calamidade que há poucos dias assolou a cidade de Alcácer do Sal, cidade onde resido desde os meus 6 anos de idade, onde nasceram os meus filhos, a minha nora e o meu neto. Considero-me, face a essa calamidade, um verdadeiro felizardo. A minha família não foi pessoal e materialmente afetada e o meu escritório, situado num primeiro andar, ainda que por uns escassos 10 centímetros, não foi inundado. Mas igual sorte não teve uma nossa colega que vê o seu escritório completamente inundado e destruído. Neste momento difícil, toda a comunidade alcaçarense passou, pese embora
o apoio de todos os autarcas, bombeiros, proteção civil e dezenas de voluntários que lá se deslocaram, trouxe-me à memória as palavras do imperador Júlio César, quando afirmou, referindo-se aos lusitanos, que povo é esse que nem se governa nem se deixa governar. É esse mesmo povo que, nos momentos difíceis, é de uma solidariedade enorme, única, para aqueles que atravessam momentos verdadeiramente dramáticos. Repito, para além de não ter tido acesso ao meu escritório entre os dias 28 de janeiro e 16 de fevereiro, não fui pessoal ou profissionalmente afetado em termos de inundação, mas nem posso deixar de referir, aqui e agora, e por ser da mais elementar justiça, o apoio e solidariedade que me foram transmitidos, bem como aos restantes colegas como domicílio profissional em Alcácer do Sal e a todos os seus habitantes em geral, pela senhora bastonária, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, pela senhora Presidente do Conselho Regional de Évora, doutora Maria de Lourdes Évora, em seu nome pessoal e do Conselho a que preside, aos meus colegas conselheiros do Conselho de Ontologia de Évora, à senhora Presidente do Conselho de Ontologia de Lisboa, doutora Alexandra Bordal Gonçalves, à senhora Presidente do Agrupamento de Setúbal da Ordem dos Advogados, doutora Cláudia Colasso, igualmente em seu nome pessoal e do Conselho e Agrupamento a que preside, e que amplamente divulgou e colaborou na recolha de bens para ajudar a comunidade alcacerense, ao Sr. Procurador Coordenador da Comarca de Setúbal, Dr. João Eduardo Palma, ao Sr. Procurador Coordenador da Comarca de Évora, Dr. Miguel Ângelo do Carmo, e a vários senhores magistrados, conservadores e notários que prestaram serviço na cidade de Alcácer do Sal e na sua extinta comarca, e a tantos e tantos colegas, e penitenciando-me desde já pela injustiça de alguma omissão, me disponibilizaram os seus escritórios, a colaboração dos seus funcionários, as suas bibliotecas e a sua disponibilidade para me substituírem em qualquer diligência em que porventura não pudesse comparecer, desde Setúbal, Palmela, Grândola, Santiago Cacém, Santo Andaré, Cercal do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Beja, Évora, Montemoro Novo, Elvas, Porto Alegre, Abrantes, Silves, Lisboa, e foram tantos. Para todos eles, sem exceção, não tenho palavras para que lhes possa, ainda que mínima e condignamente, transmitir, em meu nome pessoal e da comunidade alcacerense, o que me vai na alma. Como escreveu a irmã Judita Junqueira Vilela, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz a sua alma ainda mais linda. A comunidade alcacerense está-vos grata, reconhecida e jamais vos esquecerá. Para terminar, quanto a este tema, um simples e sincero desejo. Que todos e cada um de vós nunca passem pelo que passou e está a passar a comunidade alcacerense. A todos um bem-aja e um fraterno abraço do tamanho do mundo. Muito obrigado. Pedindo desculpa por esta parte da minha intervenção não se enquadrar no protocolo e por já ter utilizado uma parte significativa do tempo que me foi concedido para o uso da palavra, não posso deixar de referir que tive conhecimento da preocupação demonstrada pela Sra. Ministra da Justiça quanto à pendência dos processos disciplinares. E refiro isto porque estou aqui na qualidade de Presidente do Conselho de Ontologia. Preocupação que, aliás, existe e desde sempre existiu por parte de todos os membros dos Conselhos de Ontologia, sendo certo que, contudo, até este momento nunca fui questionado, direto ou indiretamente, quanto à pendência que se verifica no Conselho de Ontologia de Évora. Pendência que, todavia, posso informar que era, à data de 31 de dezembro de 2025, de 20 processos de apreciação liminar, 13 processos de inquérito, 121 processos disciplinares. E que é das menores pendências que se verifica nos últimos 20 anos no Conselho de Ontologia de Évora, não podendo deixar de referir o excelente trabalho e dedicação por parte de todos os colegas que dele fazem parte, sem exceção, trabalhando sempre, mas sempre, como uma verdadeira equipa. A todos eles, neste caso a todas elas, o meu sincero reconhecimento e agradecimento. Mas não estamos satisfeitos. Queremos mais, pretendemos reduzir ainda mais e até onde nos for possível a pendência,
porque sempre entendemos e continuamos a entender que o arrastar da tramitação dos processos disciplinares deixa demasiados colegas sob o manto da suspeita e fragilizam de forma insustentável toda a advocacia. E somos os primeiros, quando patrocinamos os nossos clientes, a criticar a demora da Justiça, não podemos permitir que esta situação ocorra na nossa própria casa. Porquanto, como já referimos a quando das nossas tomadas de posse, se é verdade que a precipitação é má conselheira, é cada vez mais evidente que a demora faz com que a Justiça perca o seu tempo e deixe de ser encarada como verdadeira justiça. Punam-se os autores de condutas merecedoras de sancionamento, mas libertem-se tão rapidamente quanto possível os colegas que se encontram sob o maléfico manto da suspeita. Mas, para tal, é absolutamente necessária, desde logo, a criação de uma plataforma que permita o acesso e tramitação dos processos, que não só é urgente, como é absolutamente indispensável, e que, não devendo ser criada sem a colaboração dos conselhos de deontologia, deve igualmente contar com a colaboração dos funcionários desses mesmos conselhos, fazendo desses funcionários utilizadores parte da solução e nunca parte do problema. Há muitos e muitos anos prometida, temos a garantia por parte do Sr. Bastonário e do seu Conselho Geral que se concretizará durante este mandato. Assim esperamos e desejamos. Mas, para tal, é igualmente imprescindível o reforço de meios materiais e humanos e, como vem sendo defendido há muitos e muitos anos, a autonomia financeira dos conselhos de deontologia. Há muito que se afirma que os conselhos de deontologia são considerados como os parentes pobres dos órgãos da nossa ordem. Atual, infelizmente, discorda desta afirmação, porque quando entende que os mesmos são, ou para lá vão caminhando, uns verdadeiros indigentes dentro da Ordem dos Advogados. Não posso deixar de reconhecer, por ser de inteira justiça, que sempre tenho recebido por parte do Conselho Regional de Évora toda a colaboração para que o Conselho de Deontologia possa exercer com o mínimo de eficácia e dignidade as funções para que foi eleito. E se maior colaboração não existe, é porque o próprio Conselho Regional de Évora não tem, como todos sabem, receitas que lhe permitam cumprir as despesas, ainda que reduzidas ao mínimo, orçamentadas e aprovadas em Assembleia Geral da Ordem. Por outro lado, torna-se igualmente urgente a revisão do nosso Estatuto, quer quanto à sua parte substantiva, quer quanto à sua parte adjetiva. No que reporta à revisão do nosso Estatuto, certamente que nenhum de nós, advogados, se esquecerá da perniciosa alteração decorrente da Lei 6 de 2024, 19 de janeiro. A alteração aprovada somente pelo partido que tinha, à data, maioria absoluta na Assembleia da República e que mereceu, por parte das restantes forças partidárias, um voto unânime de rejeição. Mas passados que foram todos estes meses, não ouvi, certamente por distração da minha parte, uma única voz dessas mesmas forças políticas no sentido de reporem aquilo que, à data, consideraram como uma verdadeira injustiça para com os advogados. Contudo, o caráter solene desta sessão aconselha-me a não dizer aquilo que penso, sob pena de acabar por não ter a consciência daquilo que tivesse dito. Mas não posso deixar de referir... Mas não posso deixar de referir, e tão somente a título meramente exemplificativo, que o Conselho de Deontologia de Évora faça essa alteração legislativa e no que à instrução de processos diz respeito, deixou de ter 7 relatores para passar a ter somente 4. Sendo certo que não só o número de participações não diminuiu, bem pelo contrário, como é cada vez mais complexo o conteúdo das mesmas, não só por ser crescente o número de participações elaboradas por advogados, como também e principalmente se assistir a um crescente número de participações de advogados contra advogados, situação que lamento profundamente. Há mais, mas mesmo muito mais, para dizer. Mas a falta de tempo e as oportunidades que irão ser dadas aos meus colegas dos outros conselhos de deontologia permitirão esclarecer de uma forma muito mais clarividente e sabedora aquilo que todos sentimos e desejamos e que agora não consegui, ainda que minimamente, exprimir. Muito obrigado a todos.
seguida, usará da palavra a Presidente do Conselho Regional, doutora Maria de Lourdes Évora. Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhora Deputada Teresa Moraes, permita-me que, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os deputados presentes. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Senhora Doutora Maria das Dores Meira, na sua pessoa, cumprimento também todos os autarcas presentes. Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, Senhor Doutor João Massano, permita-me que cumprimente na sua pessoa também todos os colegas hoje presentes. Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal da Relação de Évora, Senhora Doutora Albertina Pedroso, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os senhores magistrados judiciais. Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Regional, Senhor Doutor João Carlos Franco, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os senhores magistrados do Ministério Público. Sei que hoje tem em representação do Senhor Procurador-Geral, mas permita-me que o cumprimento também, e por quem sabe que tem grande apreço, que esteve muitos anos aqui na nossa comarca de Setúbal, na sua qualidade de representante do Ministério Público. De forma a não alongar muito esta cerimónia, dou por reproduzida a extensa lista de cumprimentos já anteriormente apresentada, solicitando que me relevem o incumprimento do protocolo. Em meu nome pessoal e do Conselho Regional de Évora, da Ordem dos Advogados, dou as boas-vindas a todos nesta bela cidade de Setúbal, entre o azul do Rio Sado e o verde da Serra da Arrábida. As minhas primeiras palavras são de solidariedade para com todas as populações e colegas advogados afetados pelas recentes tempestades que assolaram o nosso país. Em particular, dirigimos uma palavra de apreço e de proximidade aos profissionais da área territorial do Conselho Regional de Évora. Em nome da advocacia, reafirmamos o apoio institucional e a nossa disponibilidade para cooperar com as autoridades locais e nacionais na proteção dos mais vulneráveis. Feita esta primeira nota, impõe-se que apresente os meus agradecimentos a quem tornou possível este evento. À Câmara Municipal de Setúbal, que nos acolheu desde o primeiro momento, permitindo-nos reunir neste espaço magnífico, e também por toda a colaboração que sempre tem existido entre a Ordem e este município e que certamente continuará a desenvolver-se no futuro de forma profícua. Ao Sr. Bastonário e ao Conselho Geral, pela liderança e pela visão para este centenário que nos motiva a todos. Aos membros do meu Conselho por todo o trabalho e disponibilidade para a organização deste evento. À Delegação de Setúbal e a todos os seus membros pela hospitalidade, pela organização e pela dedicação contínua à advocacia local. Aos senhores funcionários e colaboradores da Ordem, cuja competência e sentido de dever tornam possível aquilo que muitas vezes o público não vê, mas de que todos dependemos. É, pois, com profunda honra e elevado sentido de responsabilidade que hoje tomo a palavra nestas comemorações do centenário da Ordem dos Advogados. 100 anos não são apenas uma efeméride, são uma responsabilidade. O centenário obriga-nos a olhar o passado com reconhecida gratidão, a ler o presente com lucidez e a projetar o futuro com coragem. Obriga-nos a lembrar que a advocacia não é uma profissão como as outras, é um ofício de liberdade, uma forma de serviço público, uma escola diária de ética e de resistência. Ao longo de um século, a advocacia portuguesa esteve onde o direito mais precisava de voz. Esteve ao lado de quem foi silenciado, no meio de quem foi esquecido, diante de quem foi oprimido, com independência, liberdade, dignidade e coragem. Foram os advogados que nos tribunais plenários assumiram a defesa dos presos políticos, muitas vezes enfrentando pressões, vigilâncias e riscos pessoais. Foram os advogados que, mesmo quando a decisão parecia antecipadamente determinada, insistiram na legalidade, no contraditório e na dignidade do arguido. Foram os advogados que transformaram o exercício da profissão num verdadeiro ato de resistência cívica. A história da nossa ordem confunde-se em muitos momentos com a história da própria luta pela liberdade em Portugal. A independência da advocacia foi e continua a ser condição essencial para a existência de um verdadeiro Estado de Direito. Onde não há advogados livres, não há cidadãos livres. Ao longo de 100 anos, a Ordem afirmou muitas vezes em contracorrente que o direito não existe para si próprio, mas para a pessoa humana. Nos tribunais e fora deles, a advocacia recordou que cada processo tem um rosto, cada decisão tem consequências e que não há justiça sem acesso, sem defesa, sem contraditório.
O nosso compromisso com a acessibilidade do direito e com a proteção dos mais vulneráveis é uma marca civilizacional que a Ordem nunca abandonou nem abandonará. A independência dos advogados face ao poder económico, político e mediático é condição de possibilidade de uma justiça que não se vende nem se verga. Ao longo de décadas, a Ordem lutou por estatutos que consagram deontologia, segredo profissional e com incompatibilidades que nos preservam do arbítrio. Isto não é corporativismo, é serviço à República. E é também nesse percurso histórico que importa sublinhar a evolução da presença das mulheres na advocacia. A sua presença não é apenas uma questão de representatividade, é uma história de pioneirismo, de competência e de liderança. Num tempo em que a sociedade lhes levantava barreiras visíveis e invisíveis, as mulheres advogadas chegaram, ficaram e transformaram. Trouxeram novas práticas, novos olhares sobre a justiça, um reforço da ética do cuidado e da exigência técnica. Foram mestras e mentoras, presidentes e bastonárias, conselheiras e relatoras. Celebrar o centenário é reconhecer que sem as mulheres advogadas a nossa história seria muito diferente e o nosso futuro mais pobre. É afirmar com clareza que a igualdade não é um círculo, um capítulo fechado, é uma obra em construção permanente. A paridade efetiva, a conciliação digna entre a vida profissional e pessoal e o combate a todas as formas de assédio e discriminação não são bandeiras conjunturais, são condições estruturais da qualidade da justiça. Permitam-me agora que traga uma breve reflexão para a nossa realidade regional. O Ribatejo e o Alentejo têm uma tradição jurídica sólida e respeitada. Os advogados destas terras, muitas vezes longe dos grandes centros mediáticos, desempenharam e continuam a desempenhar um papel essencial na defesa dos direitos dos cidadãos. Num território marcado por vastas extensões, por comunidades dispersas e por desafios socioeconómicos próprios, o advogado é frequentemente o primeiro e, por vezes, o único que garante o acesso ao direito e aos tribunais. É no contacto direto com o agricultor, com o trabalhador, com o pequeno empresário, com a família em conflito, que se concretiza o Estado de Direito. Foram e são os advogados do Ribatejo e do Alentejo que asseguram que a distância geográfica não se transforma em distância à justiça, que a interioridade não significa menor proteção jurídica, que cada cidadão, independentemente da sua condição económica ou localização, tem direito a uma defesa técnica competente e empenhada. É por isso que o papel dos Conselhos Regionais, da Ordem dos Advogados e permitam-me um ênfase no Conselho Regional de Évora, é insubstituível. Assegurar a proximidade, garantir a formação contínua de qualidade, apoiar a jovem advocacia, reforçar a deontologia, acolher a inovação tecnológica sem ceder aos princípios. Num tempo em que a transformação tecnológica acelera, em que a inteligência artificial promete o impossível e ameaça o essencial, é à advocacia que cabe definir barreiras éticas, preservar o segredo profissional, defender a confidencialidade e garantir que a decisão justa permanece humana. A tecnologia pode e deve ser instrumento, nunca substituto da consciência. O futuro da profissão será mais interdisciplinar, mais colaborativo e mais exigente, mas continuará a ter no advogado e na advogada o seu núcleo da responsabilidade moral. Este centenário convida-nos também a olhar para dentro, a defender a qualidade técnica do patrocínio forense, a exigir condições dignas de exercício, a afirmar a nossa presença nos debates legislativos, a reforçar a proteção do acesso ao direito e aos tribunais, a tornar a formação contínua mais prática e mais próxima das necessidades do terreno, a criar caminhos de especialização, a apoiar quem começa, sem esquecer quem, com décadas de experiência, sustenta a memória viva da profissão. E convida-nos a olhar para fora, a construir pontes com as magistraturas, com academias, com empresas, com organismos públicos, com a sociedade civil, a explicar o que fazemos, porque a confiança social na justiça constrói-se com transparência e com resultados, a dizer com serenidade, mas sem hesitação, que a advocacia é essencial à qualidade da democracia. Hoje, aqui em Setúbal, orgulhamos-nos da obra feita e renovamos o compromisso de manter a Ordem como garante da independência, da deontologia e da excelência, o compromisso de honrar quem resistiu na sombra para que pudéssemos exercer na luz, o compromisso de abrir portas e não de as fechar, de incluir e não de excluir, de formar e não de conformar. Que este centenário seja um ponto de partida, que nos encontre mais exigentes na técnica, mais firmes na ética, mais audazes na inovação,
mais atentos à igualdade e mais próximos de quem precisa da justiça, que nos encontra unidos na diversidade que nos enriquece, em torno daquilo que nos define, a defesa intransigente da lei, da liberdade e da dignidade da pessoa humana, que saibamos estar à altura da história que representamos. Em nome do Conselho Regional de Évora da Ordem dos Advogados, deixo uma palavra de agradecimento a todos pela vossa presença nesta celebração e uma palavra de esperança às novas gerações. O vosso tempo é agora. Tragam o vosso talento e a vossa coragem. A profissão precisa de todos. A justiça conta convosco. A democracia confia em vocês. Parabéns à advocacia portuguesa, parabéns à Ordem dos Advogados Portugueses e muito obrigada a todos. Ouvimos agora a mensagem do Cardeal Dom Américo Aguiar, Bispo de Setúbal, sobre a justiça e a proteção das minorias. De seguida, Pedro Osório de Castro fará a leitura de poemas de António Osório, seu avô, advogado e bastonário que hoje homenageamos. Muito boa tarde. Antes de começar a ler os poemas, eu vou ler 9 poemas e uma crónica. É uma grande responsabilidade, porque estou a homenagear o meu avô. Eu acompanhei o meu avô em inúmeras sessões, lançamentos de livros, de declamação de poesia. Há uma qualidade muito rara no meu avô, e que é muito rara num poeta, que era o facto do meu avô ser um excelente declamador, porque nem todos em geral os poetas não são os melhores a ler a sua poesia, e o meu avô lia de uma maneira bastante simples e declamava de uma maneira bastante simples e genuína e com uma grande força, sem grandes subterfúgios, sem grandes teatralidades, e era sempre muito impactante ouvi-lo. É a primeira vez que eu estou a fazer isto em público. Normalmente, quando eu lia poesia do meu avô, eu lia muitas vezes os poemas do meu avô quando o meu avô, nos últimos anos de vida, e agora quando leio, é sobretudo quando eu vou ao cemitério à campa. Então, esta é a primeira vez que eu faço num contexto mais público, com uma plateia tão ilustre. Quero agradecer esta homenagem. Acho que posso estender à minha família, à minha mãe, à minha tia e à minha prima que estão aqui presentes. Acho que foi muito eficiente, porque a minha mãe e a minha tia, pelo menos, estavam bastante comovidas a ver o vídeo. E estou muito contente por estar aqui. E a poesia era um complemento para o meu avô. O meu avô levava a advocacia tão a sério como a sua vida poética. As duas eram um complemento uma da outra, nenhuma delas sobrepunha à outra, e complementando as palavras da senhora Presidente da Câmara de Setúbal e também da senhora Presidente da Delegação de Setúbal da Ordem dos Advogados, que falaram muito bem sobre... E não só estas duas senhoras, mas que aqui têm sido referidas e que é sempre bom relembrar o papel dos advogados, a importância que os advogados têm, a coragem que os advogados devem ter.
havia algo que o meu avô não se repetia inúmeras vezes, em privado, em entrevistas, em cerimónias públicas, que a palavra advogado ou advocacia vem do latim e que vem de aquele que presta auxílio. E eu acho que o meu avô fez jus a essa missão. O meu avô teve clientes de várias classes sociais e o meu avô era uma pessoa bastante disponível, culta, exigente e então estou muito contente por estar aqui. E eu vou ler, como eu estava a dizer, vou ler 9 poemas do meu avô, o que eu tentei, 9 poemas e uma crónica, e eu tentei captar não só o que o meu avô eventualmente leria nesta sessão, mas também alguns dos temas que estão presentes na poesia do meu avô, os afetos, os mistérios, os ofícios, a família, o sentido da vida e a morte, que está muito presente no meu avô, que estava muito presente na poesia do meu avô. E há só alguns temas que não incluí, como, por exemplo, os animais e, por exemplo, também a parte mais ligada à natureza, ao ambiente, que também era muito importante para o meu avô, mas há esses elementos em alguns dos poemas que eu vou ler. E também a ligação, também vou ler a ligação da Itália e a Setúbal também. Há vários certos que eu podia ler, mas há um que parece resumir bem a poesia do meu avô, do Vasco da Moura, que também era um amigo do meu avô. A sua poesia é, por excelência, a da anti-alienação. Nada nos é estranho e tudo nos é matéria. E eu vou começar pelo primeiro poema do primeiro livro do meu avô, A Raiz Afetuosa, que foi um poema que o meu avô publicou numa edição de autor quando tinha 39 anos. O meu avô começou a publicar muito tarde, ou relativamente tarde, não logo quando era muito jovem. Esperou um certo tempo, um certo amadurecimento até publicar pela primeira vez. E vou começar. A raiz afetuosa. Com os anos, a pouco e pouco, a raiz afetuosa penetrou no fundo da terra, até chegar ao mais pequeno e mais antigo veio de lágrimas. Apenas coisas, forças elementares, o sangue que se dá, a pele que se ama, a passagem das nuvens, a voz de um amigo, o escuro reboco do tempo. Ele próprio lava corrupta, a única vida, o corpo, a carne, o futuro dos homens. E agora eu vou passar a ler uma crónica que faz muito sentido numa ocasião como esta. É o texto mais longo. A poesia do meu avô é normalmente uma poesia feita de poemas curtos. O meu avô era muito cuidadoso com as palavras e tinha um grande sentido económico em relação às palavras. Mas esta é uma crónica que aparece numa obra posterior, Crónica da Fortuna, e é sobre um sonho que o meu avô teve em relação relativo a um julgamento em que o meu avô estava na audiência
e havia um confronto entre um advogado bastante conhecido e o seu pai, e o meu avô achava que era a outra parte que tinha efetivamente razão e não a do seu pai. Então vou ler. É um texto intitulado A Primeira Audiência. A primeira audiência. Finalmente tive um sonho de que me recordo. Alguma vez havia de ser. E não foi bom nem mau, nem fasto ou nefasto. Eu próprio durante o sonho me admirava. O caso conhecia-o bem. Mas havia exagero naquele que me estava a ser contado. Incomodava vindo de alguém oculto e parte distante de mim. E não havia tempo de protestar nem de corrigir. A sala do tribunal era inutilmente grande. Eu tinha 14 anos. Assistia ao julgamento. O meu primeiro julgamento. E em vez de estar sentado, eu levitava. O juiz-presidente, esse sim, era ele com todo o seu rigor e gentileza. Excelente. Chegou a conselheiro do Supremo. Na bancada, os advogados, 3. O do autor, o do réu e o do assistente. O assistente era meu pai, notário, que fizera um testamento a um velho com haveres e 100 filhos. O autor da ação, um sobrinho preterido, tinha como principal testemunha o médico que me salvara a vida, arrancado por ele a ferros ao nascer. Alto, dizia com segurança, que o falecido era um farrapo humano. 2 médicos tinham declarado no testamento que o sexagenário estava em perfeito juízo, como mandava a lei. Meu pai não assistia. Eu estava ali para sofrer por ele, iniciando-me na justiça dos homens. Entrara no tribunal sem o dizer a ninguém. Era julho. Fazia um calor insuportável. Também eu suava no sonho. Aquela testemunha que podia desgraçar meu pai salvara-me a vida. E ressurgiu o médico assistente, a principal testemunha da probidade do notário. Envelhecido, gasto com os seus doentes. Com afinco, defendeu a própria honra ali posta em causa. Longa acariação seguiu-se entre os 2 médicos. Tudo o sonho reproduzia torrencialmente, à sua maneira sibilina. Ninguém no tribunal sorria. Nos tribunais, tal como nas enfermarias, as pessoas não parecem felizes. A verdade judiciária resulta da confrontação. As alegações dos advogados causaram no sonho um atroz sofrimento. A versão do sobrinho preterido era, na boca do patrono, uma história serena, objetiva. Chegou a vez do defensor do notário, com discípulo e seu amigo. Era um grande advogado, José Maria Galvão Teles. Falou com a força, com a certeza da inocência. Era também a minha certeza. Acordei, absolvendo meu pai. Passados 20 anos, ambos precisávamos deste acordo. A absolvação mútua. Absolviu não de seus pecados, mas de me ter criado. Sem culpa, sem nada conhecer da criação. Cúmplice, inocente. Este era um poema que o meu avô adorava e que é um dos mais conhecidos e que é um desses poemas em que o meu avô fala dos ofícios. Eu acho que é o mais conhecido, é o mais bonito e é um poema que o meu avô lia muito e que é Os Calceteiros. Os calceteiros que fazem as calçadas portuguesas, que merecem ser protegidas, de certa forma, em todo o país. Os calceteiros escrevem na rua, juntam cuidadosamente palavras, pegam-lhes sílaba a sílaba, escolhem, unem, completam,
Tocam ao de leve por cima e continuam. Com o maço e o suor assinam. Este é um poema que eu acho que o meu avô nunca leu numa sessão pública. É um poema muito íntimo, mas eu quero lê-lo aqui porque é um poema que eu acho que é bastante tocante. E que também é como a crónica, a primeira audiência, também é sobre um pai e um filho. O pai, neste caso, é o meu avô, e o filho é o meu tio e padrinho, meu tio Tó, António, que naquela altura era um menino pequeno, na idade dos porquês, e faz uma série de perguntas ao pai. Então aqui eu vou ler com duas vozes, uma um pouco mais infantil, uma um pouco mais madura, mais como eu estou agora a falar, e que tem a ver com essa interação. António, na terra gostas de te deitar. Um dia saberás quanto isso custa. Como é que se faz o céu? Como é que se faz por dentro a árvore? Como é que se faz que cresces? Como é que se faz por dentro a tua alma? Quase com os mesmos olhos, porque os teus ainda se não comparam aos meus. Vimos aquele bicho saído de casa, rato grande, não menos curioso, que divertido olhava. Quantos dias depois de ter morrido se volta a viver? Resíduo inicial. Mostras o primeiro dente caído. Aprende. A sofrer se envelhece. Pai, o mundo nunca não acaba. De tanto não te se punha capaz. Beijares aquela suja e tranquila mãe. E depois, um por um, os filhos dela, 6 báculos. Como é que se vai ao céu? Fecha-se os olhos e depois voamos? O que é isto? Uma perdiz embalsamada? E ela finge que está viva? Felicidade de no teu quarto jogares sozinho. Assim fizesse os versos. Este poema seguinte que eu vou ler é um poema que se intitula Moinhos. É um poema que é sobre os moinhos que havia e alguns ainda há em Setúbal e em Palmela, em Setúbal sobretudo ali perto das imediações do Forte de São Filipe. E é um poema que é pequeno, é muito singelo, é um poema que tem esta componente, a componente visual e cinematográfica, caracterizam muitos dos poemas do meu avô. E o meu avô partia muito dessas imagens que vinham de uma observação imediata e com uma escolha muito depurada das palavras, recriava por escrito essas sensações imediatas. Este poema foi recentemente traduzido, apareceu numa revista americana, numa revista literária americana. Há vários poemas que têm sido publicados agora recentemente nos Estados Unidos, porque está-se a fazer uma antologia da poesia do meu avô, e nos Estados Unidos por um grande tradutor que se chama Patrícia Ferrari, e este livro aparecerá nesse livro que será publicado brevemente nos Estados Unidos e que está muito bem traduzido em inglês, mas eu vou ler em português. Moinhos.
Tudo era branco e acolhia. O chão, a pedra, a farinha. De rodas jogavam com o vento que afoitamente entrava pela camisa dos homens. Campos de milho, ovelhas taciturnas, pastos e ao longe o sado viam-se ao postigo, enquanto os grãos de trigo estremeciam antes de se perderem. Muita da poesia do meu avô, o local, o espaço é no distrito de Setúbal, em Azeitão, na Quinta das Baldrucas, na Aldeia de Irmãos, em Oleiros, e muita da inspiração veio dessa propriedade do meu avô. E agora vou ler Como um Pombo. O meu avô tinha raízes italianas e este é a minha bisavó era de Florença, acabou por vir para Setúbal porque se casou com um português, o meu bisavô, e este é um dos grandes poemas do meu avô, é um poema que lhe era muito querido, é um poema que foi escrito após a morte da minha bisavó, que eu nunca conheci, e que se chama Como um Pombo. Como um pombo. Como um pombo do Piazzale Michelangelo, voo rua a rua no céu de Florença. Procuro chegar ao telhado, à destruída casa de teus pais. Ficou no ar um pouco, que sorvo, de amor e angústia. Bebo no arno a tua última lágrima, igual à matéria do rio. Chega ao ponto mais alto do campanile de Giotto e ouço os sinos que percorrem Fiesole, as colinas e casas colónicas. Leonardo comprava no mercato de San Lorenzo aves para lhes dar de novo asas. Agora sou eu quem voa, amando por ti e por mim, a sua triste e orgulhosa alma. Pouso no batistério, porque sei que Dante foi ali batizado, e conspurco em San Michele a cabeça de San Giorgio, tocando no bronze que teve a mão de Donatello. Oh, coisas ocres, de açafrão enegrecidas, sobre as quais vou buscando pedaços de pão que transeuntes dadivosos oferecem, e à espera que uma persiana se abra e encontre mãe, um rosto que lembre o teu, e onde a mão que eu chegue, e onde nessa mão eu chegue e coma. E este é um dos últimos poemas do meu avô, do último livro de poemas que o meu avô escreveu, que se intitula A Felicidade da Luz. A felicidade da luz é a felicidade do sangue que percorre o nosso corpo e dá tudo o que tem. A luz é feliz porque acompanhou a infância do mundo. É como aqueles poetas que tentam fazer dos seus versos água bastante, perdurável. Apenas o nevoeiro toca nessa claridade, mas a luz continua no alto, prestável, soberana. Que pena, meu amor, que nela não estejas. E aqui o meu amor é a minha avó, porque este livro também foi escrito após a morte, do falecimento da minha avó. Este poema intitula-se Um Sentido. E só há um único sentido na vida, que é
a morte. E este poema foi também traduzido por esse grande tradutor, Patrício Ferrari, que é um pessoano. Há poucos anos apareceu num número da revista New Yorker. Acho que o meu avô foi o primeiro português a ter um poema traduzido o primeiro poeta português a ter um poema traduzido, traduzido e publicado na New Yorker. Um sentido. Porque há um sentido no lírio e sensar-se, e no chopo erguer-se, e na urze arborescente ampliar-se, e no cobre primeira cura que deu à vinha procriar-se. E outro presságo sentido há na memória explodir-se, e outro imensurável no amor entregar-se, e outro definitivo na morte render-se. E o último poema que eu vou ler é uma espécie de epílogo, basicamente o desejo póstumo do meu avô, que é também um pouco a missão que eu e a minha família temos, e o desejo que o meu avô tem de ser lido e de continuar a ser lido. Ignição. Meus versos desejo-vos na rua, nas padiolas, pelo chão, encardidos como quem ganha com eles a vida. E o papel vá escurecendo ao sol, a chuva o manche, a capa ganho de dadas, a companhia aderente de um inseto. As palavras se humildem mais e chega a sua vez de comoverem alguém que compre, um faminto ajudando. Meus versos desejo-vos nas bibliotecas itinerantes. Gostarias de viajar por aldeias, praias, escolas primárias, despertar o rápido olhar das crianças, estar nas suas mãos completamente indefeso e, sobretudo, que não vos compreendam. Oxalá escrevam, risquem, atirem no recreio, umas às outras com pelas os livros, e sonhem, se possível, com algum verso que súbito se esgueire pela sua alma. Muito obrigado. A encerrar, usará da palavra o bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. João Mansano. Muito boa tarde. Agradeço a vossa resiliência. De facto, já vai um bocadinho para além daquilo que esperávamos. De qualquer forma, começo os cumprimentos necessariamente breves, como se fosse a dizer nestas alturas, devido ao adiantado da hora, mas não posso deixar de cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, a deputada Teresa Moraes, que muito nos honra por estar aqui hoje, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, a doutora Maria das Dores Meira, que também nos honra com a sua presença, e peço-vos que se considerem todos cumprimentados a partir de agora para não arrastarmos muito a cerimónia, e peço desculpa por não individualizar mais ninguém. Queria começar por referir, naturalmente, a família de António Osório de Castro por este magnífico momento de poesia que nos proporcionaram e por estarem aqui presentes a honrar a memória de alguém que tanto representou para tantos de nós. Muito obrigado. Ilustres colegas, senhoras e senhores, 100 anos, mas estamos bem conservados. 100 anos de uma instituição que nasceu a 12 de junho de 1926,
quando Portugal precisava de uma voz livre e que nos momentos em que essa voz foi mais necessária nunca se calou. Nem durante a ditadura, nem durante as crises, nem quando era mais fácil e mais seguro ficar em silêncio. A nossa história não se escreve em atas e regulamentos. Escreve-se nos rostos dos nossos clientes, os cidadãos que tiveram quem os defendesse, nos presos políticos que tiveram quem lhes desse voz, nos imigrantes, esses malditos dos tempos modernos, que encontraram quem os orientasse, nos idosos que descobriram que tinham direitos que desconheciam. E hoje, neste Fórum Luísa Todi, não viemos a Setúbal por acaso. Viemos porque há aqui história, como já foi dito. E a história tem nome. Viemos porque esta cidade sabe o que é lutar, o que é resistir, o que custa construir dignidade quando o sistema não facilita. Viemos porque quando decidimos que este centenário seria de todos, de norte a sul e ilhas, não o dissemos como frase bonita para comunicado de imprensa. Dissemos-lo como compromisso e um compromisso cumpre-se. Em janeiro, arrancámos em Faro, com o Conselho Regional de Faro e os seus 30 anos. Hoje estamos em Setúbal, com o Conselho Regional de Évora e a Delegação de Setúbal. Amanhã estaremos noutro ponto do país, porque a advocacia portuguesa não vive só em Lisboa e no Porto. Não queremos uma ordem a duas velocidades. Nunca quisemos, nunca aceitaremos. E hoje celebramos também duas datas que merecem o nosso reconhecimento. Os 52 anos do Conselho Regional de Évora e os 25 anos da Delegação de Setúbal. Meio século de Conselho Regional, um quarto século de delegação. São números que traduzem muito mais do que antiguidade. Traduzem décadas de presença, de trabalho silencioso, de porta aberta, de advogados que, longe dos holofotes de Lisboa, garantiram que os seus colegas desta região se sentissem apoiados, representados e ouvidos. À doutora Maria de Lourdes Évora, ao doutor António Espada, à doutora Cláudia Colasso e a todos quantos, ao longo destas décadas, serviram as estruturas regionais da Ordem nesta zona do país, o meu reconhecimento pessoal e institucional. Os alicerces de uma instituição centenária não se constroem no centro. Constroem-se onde ninguém filma. Mas Setúbal trouxe-nos aqui por outra razão. Uma razão que tem rosto, tem nome e tem poesia. António Osório de Castro nasceu nesta cidade. Foi bastonário, foi poeta, como já vimos, escreveu muitos livros e, como bastonário, organizou o 2º Congresso dos Advogados Portugueses, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian. Fundou o Instituto Jurídico Franco-Ibérico de Bordeus e representou Portugal na Convenção de Haia, abriu portas quando outros erguiam muros. E escreveu uma frase que já foi aqui dita e que ficou. Escreveu que a Ordem dos Advogados sempre foi animada pelo serviço ao outro, pelo espírito de servir. Para além do direito, a Ordem e a advocacia têm que servir o seu país. E acrescentou que todos estamos forçosamente empenhados num futuro que nos coloque com o peso que podemos vir a ter na balança da Europa. 40 anos depois, essa frase não envelheceu, é a nossa bússola, deve ser a nossa exigência. O filme que hoje vimos, os testemunhos dos antigos presidentes que ouvimos, os poemas que a sua família nos trouxe, tudo isso lembra-nos uma coisa essencial. Os grandes bastonários não são os que ocupam o lugar, são os que o dignificam. À família, mais uma vez, obrigado. Obrigado por nos terem trazido a memória viva de quem tanto serviu. Obrigado por nos terem lembrado que a advocacia também é poesia e que a poesia também é justiça. A homenagem que hoje prestamos a António Osório de Castro não é nostalgia, é um compromisso. E esse compromisso começa agora, hoje, nesta sala, porque um centenário não se celebra olhando para trás. Celebra-se com os pés na terra e a terra, neste momento, treme, como já foi aqui referido. Há menos de um mês, a tempestade Christine varreu cerca de 60 municípios. Dias sem luz, sem água, sem comunicações
idosos sozinhos em aldeias isoladas, estradas cortadas, famílias no escuro, no sentido literal e no sentido dos seus direitos. E os nossos colegas, os advogados, impedidos de chegar aos tribunais, impedidos de cumprir prazos, impedidos de proteger os seus clientes, alguns deles eles próprios vítimas da mesma destruição. A culpa não cai do céu. Cai de décadas de falta de planeamento e de investimento. Cai da negligência de quem tem o dever de proteger e não protege. Cai da indiferença de quem só se lembra das pessoas quando é tempo de pedir votos. A Ordem agiu. Pediu a suspensão dos prazos judiciais e saúde o Governo por ter tomado essa decisão. Foram mobilizadas redes de apoio jurídico. Mas os factos são estes, infelizmente. A Christine atingiu-nos a 28 de janeiro. A Ordem enviou ofício a pedir a suspensão no dia seguinte. O Governo aprovou a proposta de lei a 5 de fevereiro. A proposta entrou no Parlamento a 13 de fevereiro. E só agora, quase um mês depois, a Assembleia se prepara para votar a suspensão dos prazos. Durante todo esse tempo, os advogados no terreno não sabiam se os prazos que não conseguiram cumprir, por causa de estradas cortadas, falta de luz, sistemas informáticos em baixo, estavam ou não protegidos. Um mês, praticamente, para aprovar aquilo que deveria ser automático. A questão é, quando vier a lei, para que servirá? Já o fizemos na altura dos incêndios rurais que devastaram o interior, estamos a fazê-lo agora com a Christine. A lição é sempre a mesma. A urgência das situações não se coaduna com o formalismo próprio da aprovação de uma lei. Não podemos depender de propostas de lei, debates parlamentares e calendários políticos quando o telhado já caiu. É por isso que a Ordem propôs e continua a propor a criação de um Plano Nacional de Emergência Jurídica Permanente, um mecanismo automático ativado com a declaração de calamidade sem mais. É preciso que o Estado trate a emergência jurídica com a mesma seriedade com que trata a emergência civil. É esta a diferença entre estar no Largo de São Domingos ou estar na estrada. Eu serei sempre um bastonário da estrada, não somente do Largo de São Domingos. E falando em estar no terreno, há dois casos que para nós são paradigmáticos, que tudo dizem sobre o país que temos e sobre o papel que queremos que a Ordem tenha. Primeiro, olhem aqui ao lado para Palmela. 120 famílias entregaram as poupanças de uma vida por casas que nunca receberam, 17 milhões de euros de desespero. Mas nenhum cêntimo protegeu quem pagou. Porquê? Porque muitos assinaram sem o seu advogado. Porque ninguém lhes explicou o que estavam a assinar e quando assinamos sozinhos, os riscos são muitos. O mercado imobiliário em Portugal precisa de uma regulação séria. A Ordem quer e deve ser parte dessa regulação, deve contribuir para a solução de um problema que a todos afeta. Não é para criar burocracia, queremos criar proteção. Para que ninguém volte a entregar as poupanças de uma vida sem que o seu advogado lhe diga, olhos nos olhos, sabe o que está a assinar? O mesmo cidadão nem sequer sabe que um documento particular autenticado feito pelo seu advogado vale o mesmo que uma escritura pública. E é essa ignorância que deixa o cidadão desprotegido. É por isso que, no âmbito centenário, lançámos uma campanha nacional de literacia jurídica para que os cidadãos conheçam os instrumentos que já existem para os proteger. O segundo caso, confesso, chocou-me. Não é sobre dinheiro, é sobre o corpo de uma mulher. Uma mulher pediu um carro de uma plataforma TVDE, Lisboa-Cascais, uma corrida normal, nunca chegou a Cascais. Um motorista desviou para Monsanto. O que aconteceu a seguir não é um acidente, é uma violação. É o segundo caso em menos de 2 meses. E a lei que regula o setor ainda não foi regista desde que entrou em vigor, está para ser. Não existe formação contínua obrigatória. Não há alertas automáticos de desvio de rota. Não há registro partilhado entre plataformas. O que significa isto? Que um motorista expulso de uma rede pode estar a operar noutra no dia seguinte. Sabem qual foi a resposta da plataforma? Em tribunal, nos Estados Unidos, um vice-presidente sénior da Uber
declarou que os passageiros usam o serviço por sua conta e risco. Isto é inadmissível. A lei chegou tarde, uma mulher pagou o atraso. Os casos que chegam à ordem chegam sempre tarde, depois do dano, depois do crime, depois de a vítima ter perdido o que não se recupera. A ordem não pode continuar a ser apenas a recolhedora de cacos. Tem de ser parte da solução antes do dano. É por isto que entendemos que a advocacia não é um luxo, é uma necessidade. É por isto que cada euro investido na dignificação da profissão é um euro investido na proteção dos cidadãos. Ontem, neste mesmo fórum, debatemos migração, fronteiras e direitos. Quis o destino que, por coincidência, também tivesse completado ontem 29 anos de advocacia. 29 anos e ainda continuo a acreditar. Chamem-me ingênuo, mas ainda acredito que podemos mudar vidas. Ontem lembrei-me porquê. Ouvimos quem trabalha no terreno naquele debate de ontem, ouvimos advogados, representantes do IRN, da academia, do município, da sociedade civil. Ouvimos o que já sabíamos, mas que precisa de ser dito até que alguém de facto ouça. Os serviços públicos estão a falhar aos imigrantes. Exige-se à AIMA que faça milagres com ferramentas do início dos anos 2000. Isto não é aceitável. A Ordem criou canais diretos com a AIMA e com o IRN. Era uma meta da campanha e estamos a cumpri-la. Mas não basta termos um canal se o Estado não tem meios do outro lado. Hoje, na mensagem gravada que nos deixou o Sr. Cardeal Dom Américo de Aguiar, falou-nos de justiça e falou-nos dos vulneráveis, das vítimas. É necessário protegê-las. Migrantes ou qualquer outra situação de vulnerabilidade que todos atravessamos. Num dia em que debatemos migração, em que vemos o que acontece a quem fica sem proteção jurídica, essas palavras não são protocolo, são urgência. Não podemos fechar os olhos a situações de sucessão de contratos de trabalho temporário, fazendo de conta que nada se passa. E agora, uma palavra sobre a dignidade da nossa profissão, porque um bastonário que se cala quando atacam os advogados não merece o título. Vivemos tempos em que é fácil atacar os advogados, em que generalizações irresponsáveis transformam mais de 36 mil profissionais em suspeitos de um qualquer crime, em que se propõem multas como se o problema da lentidão da justiça estivesse na defesa e não na falta de meios dos tribunais. Fui claro desde o primeiro dia, enquanto bastonário. Não aceito que se atirem culpas para cima dos advogados para disfarçar os problemas do sistema. Criar um regime que leva um advogado a ter medo de prejudicar o cliente é fragilizar o Estado de Direito. A Ordem tem contrapropostas, já as apresentou a vários grupos parlamentares que estão disponíveis para trabalhar connosco, porque nós não nos limitaremos nunca a dizer o que está mal. Dizemos aquilo que achamos que pode ser feito para melhorar. Sobre o acesso ao direito, uma palavra é necessária. O advogado inscrito no acesso ao direito não é um advogado de segunda, é um pilar do sistema. Em Faro, prometeram-nos remunerações mais justas para os advogados pagos pelo Estado. Tomámos nota e estaremos prontos para exigir o cumprimento dessa promessa com a mesma firmeza que exigimos tudo o resto. Não sou bastonário, como sempre disse, de uma parte da classe. Sou bastonário de todos. Quando vejo colegas a serem atacados na praça pública, não posso ficar parado. Peço e pedirei, naturalmente, sempre a ajuda dos conselhos de deontologia, parte importante da nossa estrutura, e iremos seguramente trabalhar em conjunto para que as críticas à deontologia passem para o passado. E é por isso que temos vindo a defender sem reservas a Convenção Europeia para a Proteção da Profissão do Advogado, porque a independência da advocacia não é um privilégio corporativo, é uma garantia de liberdade. O que está em causa não somos nós, infelizmente. O que está em causa é a própria democracia. E agora, permitam um momento de transparência, não de retórica, de números. Houve quem criticasse o orçamento das comemorações, destas comemorações do centenário. Houve quem falasse em 743 mil euros como se fosse um desperdício. Diga-se, o orçamento feito pelo Conselho Geral e pelos Conselhos Regionais. Mas os factos também fazem parte da democracia
e os factos são estes. Dissemos, desde o primeiro dia, que assumimos um princípio: servir a classe, não servirmos da classe. Abdiquei da minha remuneração como bastonário. Os membros do Conselho Geral renunciaram às senhas de presença. Não o fizemos como gesto simbólico, fizemos-lo como decisão de gestão. A remuneração anual prevista para o bastonário é de 162.755 euros anual. As senhas de presença representariam para o Conselho Geral cerca de 73 mil euros. Somados, representam uma poupança anual de 236.379 euros. Ou seja, no triênio, a decisão traduz numa poupança total de 709 mil euros. O equivalente ao que muitos apontaram como o custo do centenário. Ou seja, foi esta gestão que permitirá que a comemoração histórica, repito, histórica, dos 100 anos da Ordem fosse preparada sem aumentar despesas para os advogados, sem pedir mais um cêntimo a quem já contribui, sem tocar nas cotas, que, diga-se, temos aumentado a recuperação, sem cortar em serviços, os quais iremos aumentar. Repito mais uma vez algo que já dissemos: as contas deste centenário serão auditadas. Os resultados serão públicos, porque o rigor não se proclama, pratica-se. A transparência não é retórica, é mostrar números. Compromisso não é promessa, é decisão. E para que não restem dúvidas de que esta ordem não se limita a palavras, permitam-me partilhar convosco o que aconteceu minutos antes do início da sessão solene. A Ordem dos Advogados e a Fundação Carlos Gulbenkian assinaram hoje um memorando de entendimento no âmbito da iniciativa Gulbenkian Integração de Imigrantes 26-27. O que é que isto significa? Significa que a Ordem vai mobilizar a sua rede de advogados para criar gabinetes de consulta jurídica destinados a pessoas imigrantes. Significa que vamos capacitar as equipas das organizações da sociedade civil que trabalham no terreno com formação jurídica, com esclarecimento, com apoio metodológico. Significa também que vamos promover ações de literacia jurídica junto das comunidades imigrantes e, volto a repetir, os malditos da sociedade dos tempos modernos. Porque queremos que conheçam os seus direitos e saibam como exercê-los. E significa uma coisa mais, que não é menor. Os honorários dos advogados que participam neste programa serão assegurados pela Fundação Gulbenkian, porque a dignidade do trabalho é inegociável, mesmo quando serve os mais vulneráveis, sobretudo quando os serve. Esta Ordem e este Conselho Geral não falam só de causas sociais, atua. Não promete, executa. Não espera que o Estado resolva tudo, porque não consegue. Vai ao terreno e faz, e continuará a fazer a sua parte. Senhoras e senhores, 100 anos é muito e é pouco. É muito porque representa gerações de advogados que enfrentaram ditaduras, que defenderam preços políticos, que lutaram pela liberdade, quando lutar pela liberdade tinha um preço. Que criaram uma caixa de previdência, temos aqui o seu presidente, definiram o quadro ético que nos distingue e construíram uma instituição com altos e baixos, obviamente, mas que se confunde com a própria história da democracia portuguesa. E é pouco porque o trabalho não está feito. Porque a justiça é lenta, porque o acesso ao direito, infelizmente, ainda não chega a todos. Porque há advogados que vivem mal para garantir um serviço público essencial, porque ainda há cidadãos que assinam sem advogado e, por vezes, perdem tudo. Porque há crianças que ninguém protege, imigrantes que ninguém orienta, idosos que ninguém ouve. Os desenhos que vimos hoje lá fora lembram-nos para quem estamos a construir. Não os podemos desiludir. A qualidade de uma democracia mede-se pelo respeito que tem pelos seus advogados, porque são eles que garantem que os direitos não ficam apenas no papel. Quero agradecer à Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Deputada Teresa Moraes, pela presença institucional que honra e dignifica esta sessão, aos senhores deputados e representantes dos grupos parlamentares que aqui estão. A vossa presença é um sinal de que a advocacia e a justiça
continuam a importar no debate político. À Sra. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, doutora Maria das Dores Meira, um agradecimento muito especial. A Câmara não se limitou a receber-nos, acolheu-nos, cedeu instalações, apoiou e apoiará cada um dos eventos que realizaremos nestes dias e fê-lo com uma generosidade que merece ser reconhecida publicamente. Sem este apoio, esta celebração não teria de todo sido possível. Mas espero que continuemos a ser parceiros, juntamente com o Conselho Regional de Évora e a Delegação de Setúbal, porque muito há a fazer em Setúbal e a sua vontade é férrea e eu gosto de ver essa vontade. Muito obrigado, Sra. Presidente. Ao Sr. Procurador-Geral Regional de Évora, à Sra. Presidente do Tribunal da Relação de Évora, ao Sr. Presidente do Conselho dos Julgados de Paz e ao Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários pela presença que sublinha o que a advocacia e magistratura partilham, o compromisso com o Estado de Direito. À Fundação Carlos Gulbenkian, de facto, na pessoa do Dr. Pedro Calado, pela confiança depositada nesta parceria e pelo compromisso partilhado com a integração de quem mais precisa. Muito obrigado. Aos bastonários e representantes das ordens profissionais presentes, pela solidariedade interprofissional que é sempre bem-vinda. Aos presidentes dos Conselhos Regionais e dos Conselhos de Ontologia aqui presentes, por representarem em cada região do país a proximidade e a exigência que a advocacia merece. Ao Conselho Regional de Évora, à Delegação de Setúbal, aos antigos presidentes e a todos os membros dos órgãos da Ordem aqui presentes, muito obrigado pelo esforço que têm feito em prol da Ordem dos Advogados. Aos membros das comissões e institutos da Ordem que também aqui se encontram e também àqueles que não se encontram, pelo trabalho que fazem, tantas vezes sem visibilidade em áreas essenciais para a profissão e para os cidadãos, um muito obrigado em nome da Ordem dos Advogados. Ao Sr. Cardeal Dom Américo de Aguiar, que infelizmente não pôde estar presente porque está numa zona de crise, creio, na zona da Almada, pela mensagem que nos deixou e que nos obriga a pensar no sentido mais profundo da justiça. À família de António Osório de Castro, filhas, netos e demais familiares, muito obrigado pelo legado vivo que nos trouxeram. E agora, uma salva de palmas muito especial, permitam-me, aos trabalhadores da Ordem dos Advogados, que nos bastidores, sem aplausos e sem holofotes, tornaram possível tudo o que aqui celebramos. Nada disto acontece sem o vosso trabalho e nós sabemos disso. E a todos vós, colegas, convidados, amigos, por estarem aqui, por acreditarem que vale a pena celebrar o passado e, sobretudo, que vale a pena construir o futuro. O espírito de servir de que falava António Osório de Castro não morreu com ele, está aqui, nesta sala, em cada um de nós. Estamos aqui a servir, como sempre, como nos próximos 100 anos. Factos contra generalizações, verdade contra calúnia, dignidade contra injustiça. Juntos podemos mais e juntos fazemos mesmo mais. Muito obrigado. Agradecemos a vossa presença e convidamos-nos para a degustação de produtos regionais que se seguirá. Lembramos que o jantar do centenário terá início às 20h30 na Casa Ermelinda Freitas, em Fernando Pó. Agradecemos a presença de todos os que hoje estiveram connosco a celebrar os advogados e a advocacia, em especial do Conselho Regional de Évora e um século de vida da Ordem dos Advogados. Obrigada.